mais uma vez de estar participando aqui neste momento, mais um momento de discussão a respeito da nossa profissão. Depois das duas colegas trazerem questões bem objetivas, eu vou fazer mais ou menos uma reflexão junto a vocês a partir das minhas angústias enquanto formador de biólogos, tá? Eu me considero biólogo formador, porque a gente às vezes se identifica como professor, né? Mas a gente não tem nenhuma profissão professor. Eu entrei num curso de professor, para ser professor, e nem para ser cientista, porque não tem nenhum curso de graduação que forme para ser cientista, tá? Então ela perpassa todas as áreas do conhecimento, e nesse sentido, ao longo desses anos que eu venho trabalhando na sala de aula, com formação de futuros biólogos e também as vivências no Conselho de Biologia, eu sempre sentia essas dificuldades de fazer com que aquele estudante, e aí eu trago a minha experiência enquanto estudante de graduação, de entender o que era a profissão, tá? Por quê? Essa reflexão vem e ela permeia esse documento, gente, que a gente está trazendo aqui, que culminou com a publicação desse guia, que vai estar disponível para todos os coordenadores de curso, para os estudantes também, e que pode ser um apoio para a disciplina que a gente pode denominar de formação profissional. Por que a gente fez isso? Aí eu vou passar um pouco do que tem aqui, que vai ser uma reflexão também do que acontece na formação de professor de biólogos de norte a sul, leste a oeste do país. Então ele chama Guia para o Ensino da Regulamentação e Prática da Profissão. Bem, ele nasceu, né, aqui nós temos dois grupos de biólogos aqui, conselheiros, né? O primeiro grupo foi em 2024 e o segundo grupo que efetivou, o primeiro foi em 2023 e o segundo grupo que efetivou foi no ano passado, e que a gente, ao final do ano, a gente disponibilizou eletrônico, e agora a gente vai disponibilizar o físico também. Como surgiu esse guia? A gente percebe que desde o início do curso, vários elementos, contextos profissionais, eles permeiam e criam às vezes uma dificuldade de o aluno entender o que é que ele vai fazer ali. E aí o que é que a gente tem? Como é que a gente constrói essa profissão? A gente passou por várias etapas dessa reflexão, discutindo as atividades que a Comissão de Formação e Aperfeiçoamento Profissional de cada regional traz, né? Porque a Cefap, Comissão de Formação e Aperfeiçoamento Profissional, é que recebe os documentos dos futuros biólogos e faz, de repente, uma análise para emitir o registro, tá? E a partir daí, a gente vai percebendo uma diversidade de formações a partir dos históricos escolares, mas sempre que eles estão embasados nas diretrizes curriculares nacionais do MEC, tá? Nós também atuamos apoiando, enquanto CRBio, as atualizações dos projetos políticos pedagógicos. Não são só orientações que o Conselho dá à luz do que se percebe no dia a dia da profissão, que muitas vezes não está refletido na organização das disciplinas da estrutura curricular. Vivência dos conselheiros, biólogos que atuam nas universidades. Então, sempre que eu entro em sala de aula, eu ministro disciplina de Biologia do Desenvolvimento em um semestre, Histologia em outro semestre e disciplinas de formação de professores. E atuando também na pós-graduação, a gente percebe muitas carências também de percepção dos pós-graduandos com relação
a ser biólogo. Ele acha, eu estou generalizando, que ele vai ser o eterno pesquisador. Só que ao final do doutorado, ele tem que trabalhar. E ele não sabe o que fazer, tá? Se não for a pesquisa. Então a gente tem que refletir sobre isso. Então eu acho que é uma das poucas profissões que às vezes o aluno entra, eu quero ser pesquisador, ou eu quero fazer pós-graduação. Tá, mas o que é que você quer fazer efetivamente? Eu vou já falar aqui como é que isso se materializa, tá? E também vem da experiência de nós conselheiros, ministrando um componente curricular e palestras sobre a profissão. Então, cada vez que nós somos chamados, a gente vem, ouve, né? A gente aprende muito com essas experiências e a gente vai dialogando, e por isso que eu acho que esse espaço aqui, esse fórum, é muito, muito importante, porque nós temos tanto os colegas formadores, como também os estudantes. Muitas dúvidas dos estudantes e de recém-ingressos em relação à legislação da profissão, e isso causa uma estranheza quando nós recebemos as solicitações para o Conselho, porque o concurso no município X, para a área Y, não inseriu o biólogo. O Conselho, o que é que o Conselho pode fazer? Ou então, o Conselho tem que fazer alguma coisa, tá certo? Então, não é, a gente vai dialogando também para, pronto, aquele perfil daquele cargo para aquele concurso está de acordo com a nossa legislação, com a nossa formação, e a gente solicita que abra o espaço no edital para incluir os biólogos também, tá? E muitos, quase que na totalidade desses editais, os conselhos regionais e o CFBio conseguiram alterar esses editais. E a aproximação do conselho profissional à instituição formadora como auxiliar na orientação da profissão. Então a gente vai, não é como órgão fiscalizador, mas como órgão, como orientação e aprendizado também com relação às experiências, às vivências em cada instituição. Então esse guia, ele traz, né, uma introdução que seria o nascimento do curso de Ciências Biológicas. Aqui, gente, nós temos uma discussão ampla, nós temos temos pesquisadores da área de ensino que discute isso, e muitos poucos não pesquisadores que não são da área de ensino não discutem como é que nasce o curso no Brasil, de onde é que ele vem, e nós temos ainda uma formação em ciências biológicas, que nós elaboramos esse diagrama aqui para a gente entender. As ciências biológicas, o curso, esse círculo em verde, eu vou chamar de núcleo duro do curso, de qualquer curso no Brasil. Ele é formado pelas ciências de referência. Nós temos a botânica, a zoologia, a sistemática, a morfologia. Quando eu pergunto para os alunos quais são as ciências, por que o curso é chamado Ciências Biológicas? E por que você chama biologia? Aí eles dizem, Roberta, porque biologia é mais fácil, é menor. Mas esse termo biologia, ele é dado a partir da criação de um curso de licenciatura curta em biologia, que é a disciplina lá do ensino básico. Nós somos, a denominação correta do nosso curso é Ciências Biológicas, porque ela é formada por esse conjunto de ciências que, desde Aristóteles, quando essas ciências vão emergindo, a gente tem qual é o estatuto de uma ciência? É aquela que passa por experimentação, ou aquela que passa pela contemplação, não é ciência, muitas vezes, como era visto. Porque o naturalista, o Darwin, ele fez o quê? Ele só fez observação, ele não fez experimento. Então, para ter estatuto de uma ciência, aí a gente tem as ciências de laboratório, e que o aluno, quando entra, diz, eu quero trabalhar em laboratório, eu não gosto de campo, né? Ou então, eu só gosto de campo e só quero viver no campo e esquece às vezes a sala de aula. Mas tem que entrelaçar tudo isso. Então, a gente tem
essas ciências experimentais, todas são ciências, e transformadas nesse círculo vermelho em disciplinas acadêmicas. E para essa questão, nós temos também as ciências escolares, que tem a denominação de ciências e tem de biologia. Então, as disciplinas acadêmicas, elas partem de conteúdo que pega como referência, e aí uma dificuldade, aí é um desafio, o professor que seleciona conteúdo para o estudante na sua disciplina. Quanto mais ele investiga aquela área do conhecimento, mais ele quer colocar conteúdo em quantidade de horas restrita. E isso é uma dificuldade grande. Isso gera tensão entre os colegas. E quem é que recebe essa tensão maior? Coordenador de curso. Que diz, como é que você permite que a minha disciplina não aumente o conteúdo, não aumente as horas? Tá? Porque ele não tem essa vivência de como selecionar conteúdo. Outra questão, extensão, que é como essa ciência chega lá fora, tá? E que muitos de nós estamos com uma dificuldade enorme de saber o que é isso, como é que a gente faz, tá? Eu dou aula sobre zoologia, mas eu ensino meus alunos que o zoologia, o inseto é um hexápoda, é um artrópode, mas quando chega lá fora eu não posso falar isso. Como é que eu vou fazer? Tá? Então, essa divulgação da ciência, ela tem que passar também dentro da instituição por um crivo, por uma orientação de como você fazer isso. E os estágios? E aí, pessoal, a questão dos estágios aqui é a estrutura de qualquer curso, independente das próximas diretrizes, isso vai acontecer. Então, esses estágios, eles têm que ser fora da instituição. A licenciatura, ninguém discute que o estágio é na escola, mas no bacharelado a gente confunde muitas vezes iniciação científica com estágio profissionalizante. A iniciação científica é uma vivência independentemente da área, e o estágio é a vivência profissional. Então a gente precisa perceber onde é que aquela minha disciplina vai se inserir lá fora como atividade profissional. Então, deixa eu correr aqui, tá bom? Nós temos alguns esclarecimentos do que é o papel de um conselho, de um sindicato, de uma associação, os símbolos da nossa profissão, a organização do sistema no Brasil, as áreas de atuação, discutir um pouco a diferença do nosso currículo Lattes para um currículo profissional, que muitas vezes não se faz a diferença, e essa diferença ela vai ser dada por um instrumento para atuação profissional, que é a ART, anotação de responsabilidade técnica, que tem que ser de conhecimento dos estudantes e principalmente dos professores. Porque a anotação de responsabilidade técnica é um exercício que você faz. E aí eu cito exemplo, eu ministro essa disciplina no terceiro semestre, nós já fizemos no primeiro, e a gente percebeu que não era legal, porque falar de profissão para quem está entrando na universidade é um mundo totalmente diferente, e eles não compreendiam muito bem. Aí a gente deixou para o terceiro, que é o momento da vivência daquele estudante a partir de alguma disciplina que ele cursou. Aí eu pergunto, me diga um assunto que você estudou em uma disciplina. Aí ele vai dizer, tá, identificação de microalgas. Ok. Então, qual é a atividade oriunda disso aí, para você transformar em atividade profissional em ART? Não sei. Aí o professor tem que já trazer esses elementos também. Tá? A gente aprende sistemática vegetal, mas a gente depois não aprende a fazer levantamento florístico. A atividade profissional é o levantamento florístico para fins de licenciamento. Então esse instrumento estaria na ART. Então os alunos percebem isso, fazem esse exercício e eles retornam para os professores também já perguntando isso. Então isso é um exercício para a gente pensar a aplicação
de cada conteúdo lá da ciência de referência como atividade profissional. Tá? Então, para finalizar, nós temos o título de especialidade profissional, que é diferente do título de especialista. Você pode fazer um curso de especialização, mas nesse curso de especialização ele não é reconhecido, ele é reconhecido pelo Conselho de Biologia para dar o título de especialidade, que é a experiência como biólogo, não é a sua titulação, tá certo? Então isso é importante. Código de ética. E nós temos também um suplemento que a gente está finalizando, pedagógico, para o uso dos professores, tá bom? Então teriam mais outras vivências, experiências para a gente trazer aqui, mas eu acho que já é suficiente para que a gente possa fomentar a discussão e ouvir vocês. Obrigado.